A manhã nasceu carregada por um rumor que parecia escapar dos próprios muros da cidade. O vento trazia consigo pedaços de conversa, como se cada rajada fosse mensageira de algo proibido. As ruas silenciosas sussurravam uma mesma história. Jezabel, a rainha temida, admirada e odiada em igual medida, havia sido encontrada sem vida no jardim dos antigos cedros. O impacto da notícia correu como fogo em palha seca. Havia sangue, sim, mas havia também um símbolo desenhado na terra ao lado do corpo. Uma flor de alabastro, perfeita e fria, tão cuidadosamente moldada que parecia obra de mãos que não tremiam. Assim que o boato cruzou as portas do mercado, os olhares se cruzaram em espanto. Servos, soldados, mercadores e curiosos murmuravam alternativas que iam de vingança a golpe político. Poucos ousavam resvalar na hipótese de acidente. Nenhuma morte de Jezabel poderia ser simples. Ela era mais que uma rainha. Era um vendaval que moldava o destino dos que ousavam respirar na sua presença. Os que conheciam sua história sabiam. Jezabel colecionara inimigos com a mesma habilidade com que colecionava joias. Tudo nela parecia calculado. O poder que exalava, o sorriso afiado que servia tanto para seduzir quanto para ferir, e a inteligência que lhe permitia sobreviver em meio às redes de intrigas que ela mesma ajudava a tecer. Sua morte, portanto, não era apenas a queda de uma monarca, mas uma rachadura profunda no próprio alicerce do reino. A cidade, tomada por cochichos nervosos, sentia que estava prestes a testemunhar algo muito maior do que um assassinato. Sentia que o fio que prendia segredos antigos havia sido puxado, e agora nada impediria que tudo viesse à tona. E enquanto o corpo da rainha era velado às pressas, uma pequena nota deixada anonimamente na porta da Câmara Real deixava um recado que parecia mais ameaça do que lamento. Nem toda flor branca anuncia paz. A frase, breve e inquietante, parecia escrita por alguém que conhecia profundamente a rainha, ou seus inimigos. E é aqui, antes de seguirmos, que vale o convite. Deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Assim, vamos saber até onde essa história vai ecoar. A vela tremeluzia na biblioteca real, iluminando livros que guardavam mais poeira que verdade. A luz hesitante mal tocava o rosto do homem encarregado de investigar a morte da rainha. Ele havia sido designado para acompanhá-la na noite de seu último passeio pelo jardim, mas fora desviado por exigências políticas de última hora. Agora, sentado diante da escrivaninha, onde jaziam os escritos íntimos de Jezabel, sentia um peso que não conseguia explicar. O diário da rainha estava aberto, e páginas repletas de segredos expunham uma versão dela que poucos conheciam. A estrategista incansável, a mulher que amava e temia na mesma medida, a governante que tentava segurar um reino cheio de fissuras. Entre confissões veladas e códigos políticos, um nome aparecia repetidamente, quase como um refrão: Lior. A caligrafia muda quando Jezabel escreve sobre ele. Torna-se mais leve, porém mais tensa, como se carregasse um segredo que lhe perturbava as noites. Mas Lior não era o único mistério escondido nas páginas. Havia instruções crípticas, menções a encontros secretos e uma anotação na margem que parecia escrita às pressas. Se algo me acontecer, busquem o cedro da segunda encruzilhada. Aquele era o primeiro fio sólido numa tapeçaria de sombras. As ruas estavam mergulhadas em boatos, e cada pessoa parecia guardar uma versão da verdade. Alguns falavam de amantes escondidos, outros de alianças quebradas. Mas havia algo que todos concordavam. Jezabel sabia demais. Talvez tivesse ido longe demais. Quando finalmente chegaram ao local indicado pelo diário, o cedro da segunda encruzilhada se ergueu como um guardião silencioso. Suas raízes expostas pareciam dedos ossudos segurando o chão. Ali, marcas de passos pequenos e delicados misturavam-se a pegadas profundas de botas pesadas, como se alguém tivesse acompanhado a rainha, ou a seguido. Entre a lama, um brilho metálico chamava a atenção. Metade de um medalhão com entalhes de ondas, um objeto que não pertencia ao reino, claramente estrangeiro. Era a pista perfeita para ligar o crime a alguém de fora, talvez viajantes, mercadores ou criminosos que vinham pelo Porto do Sul. E foi no porto que tudo começou a se abrir como um ferimento exposto. Ezra, um marinheiro conhecido tanto por sua lábia quanto por seus segredos, manteve o olhar firme demais ao ver o medalhão. Negou conhecer Jezabel, mas negou com rapidez que traía familiaridade. Os homens ao redor ficaram em silêncio, como se a simples menção do nome dela exigisse respeito ou medo. Um bêbado murmurou que vira a rainha noites antes, conversando com um estrangeiro de olhos sombrios. Outros disseram que ela buscava informações sobre rotas clandestinas. Cada testemunho parecia uma peça deslocada de um quebra-cabeça que só Jezabel entendia. Mais tarde,
tarde, uma serva chamada Miriam trouxe ao investigador um pergaminho dobrado. Disse que o recebera de uma mulher encapuzada. O pergaminho revelava a existência de uma caixa escondida sob a lareira de um depósito abandonado no palácio. E a caixa continha documentos capazes de derrubar famílias inteiras, cartas que mencionavam traições, planos de usurpação, pagamentos obscuros e ameaças explícitas. Se ela descobrir, cortaremos seu nome do mapa. Quem escrevera aquilo? E por que Jezabel guardara tais provas? Talvez soubesse que seria traída. Talvez estivesse se preparando para enfrentar inimigos dentro de sua própria casa. O rei, ao ler parte dessas revelações, empalideceu. Sua dor aparentava ser genuína, mas havia também um medo latente, como se descobrisse que nunca realmente conheceu a própria esposa. Conselheiros que antes falavam com arrogância começaram a medir palavras. Um deles, com um colar em forma de mariposa, símbolo de uma guilda clandestina, transpirava nervosismo cada vez que era questionado sobre a noite da morte. Havia algo nas suas respostas que não se encaixava. Parecia proteger alguém, ou proteger-se. Alguns dias depois, explorando um compartimento atrás de uma tapeçaria dourada no salão das decisões, o investigador encontrou uma chave escondida entre os fios. A chave abria um cofre subterrâneo que guardava registros minuciosos de transações, nomes codificados e, entre eles, uma fotografia desbotada de Jezabel ao lado de um homem jovem, um homem cujos olhos tinham a mesma profundidade sombria do medalhão encontrado no cedro. No verso da foto, uma frase escrita pela própria rainha: "Para quando o mundo precisar saber." Era impossível não sentir que Jezabel, de alguma maneira, esperava que tudo aquilo viesse à tona um dia. Mas a cidade, tão inquieta quanto o mar em dia de tempestade, parecia saber que a investigação estava prestes a cruzar uma linha perigosa. Um vulto passou mais de uma vez à distância, seguindo o investigador pelas ruelas. Cartas anônimas começavam a aparecer com frequência crescente, todas com palavras curtas e ameaçadoras. Uma, deixada sobre sua mesa, continha apenas uma pena negra e a frase: "Nem tudo que cai está morto." O aviso parecia indicar que alguém envolvido no crime ainda se movia nas sombras, inquieto, talvez desesperado. E então, uma nova pista surgiu, inesperada como um trovão em céu limpo. Uma testemunha disse ter ouvido, ao lado da sepultura de um velho hidalgo, uma voz masculina dizendo que a morte da rainha era apenas o início. Um pacto havia sido firmado, um pacto que Jezabel descobrira e que precisava ser silenciado. O silêncio que se seguiu não foi de paz, foi de espera. Algo, ou alguém, estava prestes a ser revelado. E quanto mais o investigador se aprofundava, mais percebia que as respostas não estavam apenas nos atos recentes, mas em um passado profundo e perigoso que Jezabel lutou para enterrar. E foi exatamente quando ele achou que havia chegado ao limite da verdade que uma carta recém-chegada trouxe um nome capaz de virar o reino ao avesso. Um nome que ligava Lior, Ezra, a guilda da mariposa e até mesmo o rei num mesmo círculo de culpa. Mas esse nome ele ainda não ousava pronunciar, porque dizer esse nome em voz alta talvez fosse o mesmo que assinar sua própria sentença. E o próximo passo que ele dera naquela noite escura o levaria ao encontro não apenas da verdade, mas do motivo pelo qual Jezabel foi, de fato, a mulher mais temida e talvez a mais perseguida de todo o reino. Naquela noite, o investigador caminhava pelas ruas vazias como se cada sombra carregasse uma intenção oculta. O nome revelado na carta latejava em sua mente como um sino proibido. Aramil não era apenas um nome, era uma lenda obscura sussurrada por mercadores e soldados que juravam nunca tê-lo visto, mas que tremiam sempre que alguém o mencionava. Diziam que Aramil era o líder silencioso de uma organização subterrânea conhecida apenas como A Mão, um grupo que operava nas fronteiras do poder real, influenciando decisões políticas, alianças, mortes e desaparecimentos. Se Aramil realmente existia, então Jezabel havia tocado em algo muito mais perigoso do que intrigas palacianas. Havia despertado um predador. O investigador seguiu a única pista existente, um símbolo marcado ao lado do nome na carta, 3 linhas paralelas, como garras. Esse símbolo aparecera também nos pergaminhos encontrados no cofre subterrâneo. A conexão era evidente. Ele decidiu então voltar ao porto, acreditando que Ezra, o marinheiro nervoso, sabia mais do que admitira. Quando chegou à taverna, encontrou o local quase vazio, iluminado apenas por lamparinas vacilantes. O odor de álcool e sal se misturava ao vento. Ezra estava lá, sentado sozinho, como se soubesse que seria procurado. O marinheiro encarou-o com olhos cansados, como quem carrega culpa demais. E antes mesmo que o investigador falasse, Ezra confessou parte da verdade. Jezabel o procurava
procurara semanas antes, pedindo informações sobre uma rota usada por contrabandistas que respondiam à mão. Ela queria descobrir quem estava financiando movimentações suspeitas ao redor do palácio. No início, Ezra pensou que a rainha buscava poder. Depois, percebeu que ela buscava proteção. Ela temia alguém, murmurou ele, encarando a mesa. Alguém que ela conheceu antes de ser rainha, muito antes. Essas palavras mudaram tudo, porque a foto encontrada no cofre, Jezabel, ao lado de um jovem de olhar intenso, nunca fora explicada. Ezra sabia quem ele era. Lior. Não amante, não conspirador, mas irmão. Um irmão perdido, escondido, apagado deliberadamente das crônicas do reino. Jezabel o protegou desde pequena, mas quando subiu ao trono, forças obscuras exigiram que ele desaparecesse para que seu poder não fosse contestado. Jezabel fingiu obedecer, mas Lior escapou e nas sombras tornou-se alvo da mão, que o via como ameaça e que passou a acreditar que Jezabel poderia trazê-lo de volta à vista pública. Agora tudo fazia sentido. Jezabel não investigava inimigos políticos, investigava ameaças contra seu próprio sangue. Mas o que mais devastou o investigador foi a revelação seguinte. Lior não estava morto. Alguém o vira recentemente, escondido nas ruínas ao norte do reino. E não estava sozinho. Havia rumores de que Aramil também fora visto por lá. A conclusão era evidente. Jezabel havia sido morta porque chegara perto demais, porque estava prestes a expor o líder da mão e salvar o irmão da execução silenciosa que planejavam para ele. A cidade parecia respirar mais pesado à medida que a verdade emergia. Nos corredores do palácio, conselheiros sussurravam teorias e mentiras. O rei, outrora um homem firme, agora tremia diante da ideia de que sua esposa morrera por enfrentar algo que ele mesmo nunca ousou enfrentar. E havia mais. Registros mostravam que parte da mão estava infiltrada no próprio Conselho Real. Jezabel descobrira isso e tentara isolá-los, mas foi cedo demais e tarde demais para salvar-se. Com tudo isso em mente, o investigador partiu para o norte, determinado a encontrar a verdade final. A estrada era longa e silenciosa, e o vento uivava como se tentasse avisá-lo de algo. Quando finalmente avistou as ruínas, percebeu que alguém estivera ali recentemente. Havia cinzas de fogueira, rastros de passos e marcas de espadas arrastadas pelo chão. No centro da ruína, uma marca feita com sangue seco, a flor de alabastro, o mesmo símbolo encontrado ao lado do corpo de Jezabel. Mas desta vez havia algo mais. Um sinal menor, próximo, feito provavelmente às pressas. Uma única letra, escrita em carvão. L. Era impossível não sentir a presença de Lior ali. E também a de Aramil. O investigador seguiu os rastros que se aprofundavam na mata. Cada passo parecia ecoar com o peso da história. E então, entre as árvores, encontrou um homem encapuzado, ferido, ofegante, segurando um punho cerrado como se segurasse a última verdade do mundo. Era Lior. Seus olhos, tão semelhantes aos da rainha, estavam em chamas, não de raiva, mas de desespero. Lior confessou o que acontecera. Jezabel o encontrara havia semanas, esconderam-se juntos, e ela planejava revelar sua existência ao reino quando tivesse certeza de que Aramil e sua organização estavam expostos. Mas alguém traiu, alguém muito próximo dela. Jezabel foi atraída ao jardim naquela noite com a promessa de informações que salvariam o irmão. Mas era uma armadilha, e Lior, que a seguira, viu de longe. Viu Aramil e mais 2 homens cercarem a rainha e executarem-na com precisão. O símbolo da flor de alabastro? Um deboche. A assinatura da mão. A revelação pesou como pedra, mas havia algo ainda mais sombrio. Lior revelou que Aramil não agira por conta própria. Ele recebera a ordem de alguém que se beneficiaria diretamente da morte da rainha. Alguém que queria consolidar poder, eliminar o risco de Jezabel expor a infiltração da mão. Alguém que se sentia ameaçado pela influência crescente dela sobre o reino. O rei. A verdade era amarga. Jezabel descobrira a corrupção dentro do próprio trono e possuía provas suficientes para derrubá-lo. Ela planejava confrontá-lo, não para destroná-lo, mas para forçá-lo a enfrentar aquilo que sempre ignorara. Mas o rei, temendo perder tudo, entregou informações à Amã e permitiu que Aramil resolvesse o problema. O monarca perdera o controle da própria armadilha e agora vivia atormentado pelo remorso. Antes que o investigador pudesse reagir, o som de passos ecoou ao redor da clareira. Aramil surgira, acompanhado de homens mascarados. Ele sabia que a verdade estava prestes a se espalhar. O silêncio da floresta se transformou em tensão pura. O investigador e Lior ficaram cercados. Aramil
Aramil, com voz tranquila e cruel, disse que Jezabel nunca deveria ter buscado aquilo que foi escondido dela desde o início. Disse também que Amão existia antes dela e existiria depois, e que o reino pertencia àqueles que sabiam manipular seus fios. Mas antes que pudesse ordenar a execução dos dois, algo inesperado aconteceu. Soldados reais emergiram da mata, guiados pelo próprio rei, que havia seguido o investigador em segredo, temendo que o desfecho revelasse mais do que queria admitir. Aramil percebeu que fora traído. Uma batalha intensa estourou entre as árvores. Lior lutou como quem luta pela memória da irmã. O investigador tentou desesperadamente deter Aramil, mas o líder da mão escapou entre as sombras, ferido, porém vivo. Sua última frase ecoou na mente de todos. Eu volto quando o reino esquecer o nome dela. A luta cessou. O rei, agora diante da verdade, caiu de joelhos. Pediu perdão ao irmão de sua esposa, suplicou por misericórdia, mas nada poderia apagar o que fizera, ou permitido que fosse feito. Laior virou-se e, sem proferir palavra, caminhou para longe, desaparecendo na mata, levando consigo a dor e a memória da única pessoa que realmente o protegera. O investigador retornou ao reino para registrar a história. O povo jamais conheceu todos os detalhes. O rei abdicou dias depois, tomado pela culpa. Aramil desapareceu. Amão dissolveu-se, mas rumores persistiam de que ainda observavam nas sombras. E Jezabel tornou-se lenda. Não a rainha cruel que muitos temiam, mas a mulher que ousou enfrentar um monstro criado dentro do próprio palácio. Sua morte tornou-se símbolo, não de queda, mas de coragem. E sempre que o vento soprava entre os cedros, alguns diziam ouvir sua voz advertindo: nem toda flor branca anuncia paz. E a verdade, enfim revelada, tornou-se parte da história que jamais deveria ter sido ocultada.